Bem-vindos, caros telespectadores. Estamos aqui no que hoje é o nosso primeiro capítulo do Pod Manu. E para quem não sabe o que é o Pod Manu, Manu Pod, a princípio é o nosso grande Pod Manu, vamos apresentar neste primeiro episódio, primeiro capítulo, a Manu como entrevistada. Então eu sou o Etielson e vou conduzir hoje essa conversa maravilhosa com o meu amigo Caio. Olá, telespectadores! Meu nome é Caio e estarei hoje conduzindo aqui esse Pod Manu ao lado do meu amigo Etielson e ao lado dessa mulher maravilhosa que eu tanto admiro, Manu Carvalho. A gente promete muito conteúdo profissional, interessantíssimo, muita história cabeluda e muita diversão para todos vocês. Vamos lá? Então, de cara, né? Manu, um básico aí sobre você. De onde você é, onde você nasceu e onde você tá agora. Fala aí um resumão aí pra gente. Primeiro, você sabe que nada é básico. Não tem, impossível ser básico tratando-se de mim, né? Nada foi convencional ou comum. Mas eu nasci em Itabuna, aqui é uma cidade pertinho, a 300 quilômetros, baiana. Para quem não conhece, Itabuna fica perto de Ilhéus, a terra de Gabriela e Jorge Amado. Nasci fruto de um adultério. Infelizmente, a minha mãe acabou se envolvendo com um homem casado e eu não tive o prazer de crescer ao lado do meu pai. O que só hoje eu entendo a diferença que fez na minha vida. Mas a minha mãe casou, enquanto eu era muito nova, com o meu pai Raimundo, também se tornou pai do meu irmão Felipe e me criou com muito amor, muito carinho. O meu pai Raimundo, infelizmente, era dependente químico. Então, durante toda a minha infância, eu mudei muito de cidades. Nunca consegui me acostumar ou me adaptar direito, a gente já tinha que mudar por algum motivo. Ou ele estava devendo a algum traficante, ou ele estava devendo, ou ele queria fugir da polícia, ou ele tinha vendido tudo que tinha mesmo, a gente tinha que recomeçar em outro lugar. Então, a minha infância até os 14 anos de idade, 15, foi nesse ritmo de muda, recomeça, faz. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que trabalhou muito. Eu cresci vendo ela trabalhar dia e noite, não tinha data para Natal, Réveillon, Semana Santa, nada. E ela tinha muito medo de morrer, e por eu não ter contato com a minha família paterna, porque era uma família que eu não podia chegar perto, ela tinha medo de morrer, então ela me ensinou a trabalhar muito cedo, com medo de eu não ter como sobreviver caso ela faltasse, e tendo em vista que meu pai era muito complicado, né, com essa doença que ele tinha. Então, aos 8 anos, ela já me colocou para vender doce na bicicleta, e eu saía com esses potes de doce e vendia. Eu ia para o colégio, eu vendia minha merenda. E depois ainda comia da merenda que eu tinha vendido e pedi um pedaço para o colega. E depois disso eu trabalhei, eu não me lembro de nunca ter ficado sem trabalhar. Então, eu passei a infância, eu comecei vendendo doce, depois eu já aprendi a costurar, aprendi a bordar, eu aprendi a dirigir com 11 anos e não tenho lembranças assim de brincar como uma criança normal. Eu lembro muito na minha vida, após os 16, que foi quando eu comecei a namorar com o seu pai. Para os ouvintes que não estão assistindo o vídeo, é bom que saiba que Etielson é o filho da Manu. Exatamente. Né? E não foi dito no início, mas é bom frisar que vocês que estão ouvindo, o Etielson, que está aqui ao meu lado, é o filho da Manu, tá? E você, Caio, meu melhor amigo, que está comigo há alguns anos, em horas boas, mas esteve em horas muito difíceis. Mas são nesses momentos que a gente evolui como ser humano e é um prazer compartilhar dessa vida com você. Engravidei e você mudou todo o roteiro da minha vida, porque a partir dali eu vi que eu tinha que proporcionar uma vida para um ser humano que eu tinha gerado e que não podia ter nada a ver com a vida que eu tinha tido até então. E eu queria muito uma família e poder dar para você uma família que tivesse árvore de Natal, almoço de Semana Santa e domingo de Páscoa, não mudar toda hora, não fugir de madrugada e que você pudesse ter pelo menos
um melhor amigo da escola de criança, que é uma coisa que eu não consegui ter. Então, aí já tem coisa pra caramba, né? Aí a gente meio que ficou aqui, tava numa cidade, assim, aqui próximo. Hoje, Manu tá em Trancoso, aqui no distrito de Porto Seguro, Bahia, onde ganhou destaque no mundo dos eventos. E essa história aí, pelo que eu entendi, então foi em várias cidades da Bahia e outros lugares também, né? Assim, depois desse casamento aí, do primeiro casamento, como é que foi? O que aconteceu? Então, aí, depois que eu casei com seu pai, aos 16 anos, o casamento não deu certo. Eu me separei. Eu casei pela segunda vez aos 22 anos, não deu certo, me separei. Casei de novo aos 30 anos, não deu certo, me separei. E todos os casamentos foi com bolo, festa e álbum. Então, eu tenho uma conexão com o casamento. Eu nem vou falar aqui quantas vezes eu morei junto, porque não vai pegar muito bem, né? Para mim, assim. Durante todos esses casamentos, eu tentava acertar. Eu preciso lembrar também que quando eu comecei a namorar seu pai, eu comecei a trabalhar com a sua avó e aprendi Ela tinha uma loja de aluguel de vestido de noiva e foi o meu primeiro contato com o mercado de casamento. Então, eu acabei tendo a minha própria loja de aluguel de vestido de noivas e tive essa loja por 15 anos. Em alguns momentos eu trabalhava só nela, em outros momentos eu tinha ela e mais algum outro negócio, alguma outra coisa acontecendo, como o bloco de micareta, uma empresa de eventos de recursos humanos. Eu fui jornalista, colunista social no jornal, diretora de marketing. Minha vida foi toda ao contrário, né? Eu não fiz faculdade no tempo certo, eu me formei aos 30, eu tive filho aos 17, eu vim fazer sucesso na vida profissional aos 38. E quantos anos você tinha quando você começou com essa loja de noivas? É bom falar, porque isso já lhe acompanha desde anos. Eu comecei a ajudar a avó dele a bordar os vestidos com 16 anos. Assim que eu comecei a namorar o pai dele, eu comecei a ajudar para puxar o saco da sogra, né? Coisa que toda nora devia fazer. Mas eu acabei aprendendo a profissão. E quando eu engravidei, a gente acabou colocando uma loja para a gente. Era o trabalho da família, meu e do pai dele, que automaticamente sustentaria ele. Quando a gente se separou, eu segui no ramo. Continuei com loja de noiva e eles também, assim. E por muitos anos eu fiquei nesse mercado. Até eu decidi não trabalhar mais. Foi quando eu me mudei para Brasília, minha mãe ficou com a loja, eu não sei bem a ordem, mas eu fiquei ainda 15 anos trabalhando nesse ramo. E quando passou assim, essa questão do ramo de noivas e tudo, como foi o seu desenrolar profissional aí? Era alguma coisa relacionada ainda à questão dos eventos ou não? Não, quando passou o ramo de noivas, eu tinha a loja de noivas e o meu ex-marido, o terceiro, ele fez um sushi, porque a gente queria comer sushi e não tinha dinheiro para ir a um restaurante, então ele pegou os últimos R$50 que a gente tinha, comprou de ingredientes e fez o sushi. Automaticamente eu falei, isso dá para vender. Então a gente comprou uma quantidade de ingredientes e lançou um delivery de sushi em Eunápolis, uma cidade que eu também morei, aqui perto de Trancoso. E esse delivery, em 15 dias, toda a cidade já pedia da gente. Eu acabei tendo a ideia também de colocar umas mesas na garagem e servir o sushi em loco, porque no transporte o sushi não chegava perfeito. E assim começou um restaurante japonês, que depois foi para Arraial. Depois a gente, como eu estava me formando em Direito, eu tinha um sonho de passar num concurso de delegada federal. Eu me mudei para Brasília e a gente levou esse restaurante. Só que acabou que eu não tinha tempo para estudar para concurso, né? Em Brasília, todo mundo estuda para concurso. E eu fiquei presa no restaurante e acabei não seguindo nessa carreira jurídica. Mas foi dessa forma que eu larguei os vestidos de noiva. Você é a prova viva de que quando a gente vive dificuldades, surgem novas possibilidades, novas oportunidades, né? Você, como você falou, começou a trabalhar, ajudar a sua sogra aos 16 anos, 15 anos. Imagino eu, então, que você teve uma gravidez muito nova. E como foi para conciliar essa gravidez, ter um filho muito nova, com trabalho, já que você começou a trabalhar tão nova e ter um filho tão nova, como foi essa vida?
Eu levava ele comigo para a loja todos os dias. E as clientes me ajudavam, porque elas queriam que eu andasse rápido, mas elas tinham pena de mim ao mesmo tempo. Então, uma trocava fralda, outra... tinha muita cliente grávida também, né? Então, trocava fralda, outra dava comida e ele ficava lá. Tem várias fotos dele correndo pela loja, pequeno. E era assim, né? Eu não tinha outra opção, porque, inclusive, quando ele nasceu, minha mãe estava em outra cidade muito distante. Então, eu passei os primeiros dias, eu cuidei do umbigo. Era literalmente uma criança cuidando da outra, assim. Mas Foi. tá aí, né? Deu certo. Deu certo. É o que importa. Bacana, bacana. Então, a gente sabe já que você entrou no mundo dos restaurantes, da gastronomia aí do comida oriental, mas hoje você está num panorama totalmente diferente, né? O negócio hoje não tem mais nada a ver com sushi e você não está mais em Brasília, né? Como foi essa transição aí, essa última e mais recente, no caso? Na verdade, eu me separei de novo do terceiro marido, que eu tinha aberto essa sociedade do sushi, e eu acabei falindo, mas falindo de verdade, assim, com 33 processos trabalhistas e uma dívida de 1,5 milhão. Eu tive que me mudar de madrugada, colocar tudo num caminhão de madrugada, inclusive aquele equipamento que eu tinha acabado de comprar pelo BNDES, e literalmente fugir de Brasília, porque as pessoas iam saquear o restaurante. E eu voltei para a Bahia, coloquei essas coisas numa roça, aqui perto, na roça da minha mãe, e cobri com uma lona. E voltei a trabalhar com sushi aqui em Eunápolis, essa cidade aqui perto. E fiquei com esse restaurante e essa dívida impagável que eu não podia nem imaginar como eu conseguiria pagar essa dívida. Na época, meu irmão assumiu a parte do meu ex-marido, colocando toda a dívida, a parte dele no nome, a parte que era do meu ex-marido no nome dele. Então, porque o meu irmão sempre confiou muito em mim. Eu vim embora e eu recebi a proposta de trabalhar no Estrela d'Água, como uma auxiliar da diretoria. Estrela d'Água, no caso, que é uma pousada, um hotel. Uma das melhores pousadas de Trancoso, diga-se de passagem. Para mim vai ser do mundo sempre, porque eu sou muito grata. E em menos de 3 meses eu já era gerente geral da pousada, porque eu me dediquei de uma forma a aprender tudo que eu fui ocupando espaços, assim, organizando e aprendendo. A dona confiava muito em mim, eu nunca na vida poderia decepcioná-la. E aí ela me pagava um salário de 4 mil reais. Eu falei, mas esse salário não dá, porque 2 mil eu mando para o meu filho, que está morando em Cruz das Almas, estudando, fazendo faculdade. E os outros 2 mil eu não vou conseguir pagar nunca as pessoas que eu devo. E era assim, eu não podia ter redes sociais, porque as pessoas me cobravam. Inclusive, eu não podia receber o meu salário no meu nome. Eu precisei receber o meu salário por um bom tempo no nome do meu filho, porque se caísse na minha conta, os processos trabalhistas pegavam, né? Então, ela dobrou o meu salário e estabeleceu várias metas para mim, metas de venda. Mas metas, assim, completamente difíceis, né? E aí eu fui batendo as metas, e para bater as metas, para vender a hospedagem, eu precisava gerar algum interesse das pessoas por Trancoso na baixa temporada, porque já bombava na alta temporada. Foi quando surgiu a ideia dos casamentos. Assim, eu já via um ou outro acontecendo, mas era 1 por ano, 2 por ano. Então, eu comecei a buscar, as pessoas queriam casar e fazer feiras, estandes em feira. O primeiro, eu me lembro que eu fiz a pousada com um buffet, uma empresa de som. E os seguintes foram Trancoso por Manu Carvalho mesmo. E quando foi isso, mais ou menos? Conta pra gente. Em 2015, 2014, eu comecei a fazer as feiras e eu viajava o Brasil inteiro divulgando o destino como casamento, destino para casamento. E, assim, Goiânia, Brasília, Rio, São Paulo, até que eu conheci um rapaz que tinha uma revista, Inesquecível Casamento. Eu falei, o que você acha de fazer uma revista de Trancoso? Ele, mas não vai ter anunciante, não tem
fornecedor suficiente para fechar uma revista? Eu falei, tem, a gente arruma. E aí eu ia de porta em porta, batendo, chamando as pessoas para anunciar na revista, e a gente conseguiu lançar uma revista de casamento de Trancoso. Então você está falando que Trancoso nem sempre foi um hotspot de casamentos, né? Não. Antes de 2000... a gente está diante aqui de uma das pioneiras do negócio, né? É muito difícil para mim, assim, eu tenho um pouco de receio de falar. Eu fiz, mas eu ajudei muito, assim. Contribuiu. Contribui bastante para... Claro que ninguém faz nada sozinho. Então, se eu não tivesse os fornecedores, as pousadas, os restaurantes, todo mundo disposto a crescer junto, a gente não teria chegado onde chegou como destination, né? Eu creio que é um dos mais procurados do Brasil e um dos mais desejados do mundo. Muita gente vem de fora do Brasil casar lá hoje, pela estrutura que a gente oferece. Eu ia te perguntar isso. Por que as pessoas procuram tanto casar em Trancoso? O que é que atrai tanto essas pessoas? Eu creio que o fato de ter o quadrado, uma igreja de 1546, ter o quadrado que é tombado pelo patrimônio histórico, é preservado, a gente ter hospedagens do valor mais baixo ao valor mais alto, ter um aeroporto particular a 7 quilômetros do quadrado, ter um aeroporto internacional em Porto Seguro, as belezas naturais, a variedade da gastronomia e muita gente preparada para o mercado de eventos em si. A gente não precisa hoje trazer nenhum profissional de fora, caso não queira. Eu sempre dou preferência ao profissional local. A gente só traz de fora quando o local realmente não atende às expectativas do cliente, né? Quando ele quer algo, quando essa pessoa já faz parte da família, já vem com eles trabalhando há um certo tempo. Só com uma curiosidade, a igreja em si, ela não é de 1546, mas o ponto do catolicismo vem desde 1546. Dos jesuítas, dos jesuítas. As primeiras ações jesuítas ali datam disso. A igreja, não sei o ano exato, eu sei que é a terceira igreja mais antiga do Brasil. A gente tem esse dado, né? Da época do descobrimento aí, já foi um dos primeiros lugares a serem escolhidos ali. E é muito bacana você falar assim de como existiam casamentos, depois eles melhoraram, aumentaram, se estruturaram. E eu imagino que tudo isso foi um processo, né? E aí surge a dúvida assim, como você enxergava Trancoso quando você chegou e se você enxergou alguma coisa especial para abrir essas oportunidades ou se o lugar que fez você ficar e construir o que tem hoje ou se você acha que é muito mais o que aconteceu, o movimento das pessoas ali envolvidas. Eu nunca tive muita opção na vida de escolher nada. Então, eu creio que não fui eu que escolhi Trancoso, nem escolhi trabalhar com casamentos. Eu tenho certeza que foi Trancoso que me escolheu e a profissão que me escolheu. Porque, como desde criança eu trabalhava muito e eu tinha que sobreviver, e nessa fase que eu me deparei com essa possibilidade, eu agarrei aquilo como a minha única forma de sobrevivência. Então, ou ia, não tinha como não dar certo. Então, assim, não tinha uma fornecedora de bolo. Eu corria atrás de uma pessoa para fornecer bolo. Eu convencia as pessoas a trabalhar com determinadas coisas. Equipe de vídeo, equipe de foto, DJ. Eu falava para as pessoas, as bandas, eu chamava e falava, a banda de casamento não pode tocar só axé, precisa ter uma variedade, me ajude, faz um vídeo. E ia. Os restaurantes, para fazer o buffet, eu me lembro bem do buffet, a gente não tinha o buffet, eu disponibilizei toda a cozinha da pousada para uma amiga, e o buffet dela nasceu com a nossa mão de obra da pousada, os talheres e vasilhames da pousada e o nome dela. E hoje ela é extremamente famosa, faz evento fora do Brasil, um orgulho para mim até lembrar que a gente começou junto, que é a Fernanda Poça. Então, assim, a gente foi buscando alternativas, tudo no intuito de movimentar a cidade na baixa temporada. Eu acho que ficou também assim um pouco no ar, porque você foi para a pousada, começou esse negócio e de repente você estava fazendo vários casamentos, né? Eu aposto que deve ter uma história bem bacana aí, como foi o primeiro casamento ou como foi também essa última transição nessa aí. Porque, na verdade, eu convenci as pessoas a fazer casamento, mas eu ainda não era assessora, não fazia casamento. Então, um dia eu ia perder a hospedagem, porque a noiva não gostava de nenhuma assessora, não se sentia segura.
e as opções que tinham de fornecedor eram muito caras. Então, o pai dela falou que ia cancelar o casamento em Trancoso e ia fazer o casamento em Portugal. Foi quando eu comecei a buscar outros fornecedores aqui em Eunápolis até, e falei, ele fez o meu casamento, meu terceiro casamento, esse que eu conheço desde criança, que era a Proporção. E dá uma chance para eles, eu sei que eles são capazes de fazer o trabalho e tal. Eles chamaram o Marcelo, da Proporção lá, chamaram a Deflé, o Alê, e falaram, não, nós vamos fazer com vocês. Se a Manu está dizendo, a gente confia e vai contratar. Foi o primeiro casamento. E aí eu indiquei uma outra assessora para a noiva. E ela marcou de encontrar com essa noiva no aeroporto. Então, quando deu 8 horas da noite, que eu sabia que a noiva ia ter chegado em casa, no Rio de Janeiro, eu liguei para ela. E perguntei, e aí, deu certo com a assessoria? Ela, não gostei. Mas a gente já escolheu a assessora. Eu falei, quem vai ser a assessora? Aí ela falou, minha assessora vai ser você. Eu falei, mas como assim? Eu não sei nem que lado a noiva entra na igreja. Ela falou, você tem 6 meses para aprender no Google. Mas a minha assessora vai ser você. Quanto você vai me cobrar? Eu falei, o mesmo preço que a outra assessora cobrou. A que você ia fechar ela. Mas você não tem experiência. Eu falei, eu não tenho experiência, mas sou melhor que ela. Porque senão você teria escolhido ela e não a mim. E aí eu acabei fechando o meu contrato por R$18 mil, meu primeiro contrato. Porque essa assessora que ela tinha recebido, o orçamento era esse valor. E ela falou, e o contrato? Eu falei, o contrato seu pai faz para mim, porque ele é advogado, ele vai saber fazer melhor que eu. Eu sou bacharel, mas não exerço. E assim, eu fui contratada para o meu primeiro casamento. Depois desse, eu ainda fiz um outro casamento, só pelo fato de ter dito que eu ia fazer um. E acabei fazendo um casamento do Caio e da Bruna, que eram vizinhos da Estrela d'Água. A avó dele é vizinha do Estrela d'Água. E ele foi lá e eu falei, eu vou fazer assessoria de um casamento em setembro. Ele ia casar em julho. Ele falou, então você também vai fazer o meu. Aí eu falei, como assim? Se você vai fazer um, você já está preparada para fazer um, só um pouquinho antes. Aí eu falei, então tá. Aí esse foi o meu segundo contrato. Então, nesse primeiro ano eu fiz 3 casamentos. No segundo ano eu fiz mais de 20. Muito bacana seu depoimento. E a gente pode observar o seguinte, pelo que você está falando, nem sempre é o destino que define o local do casamento. Muitas vezes é a assessoria. Como é que você enxerga o poder que a assessoria tem sobre os clientes, nesse caso, os noivos? Eu acho que não é nem o destino nem a assessoria. Eles sentem. Os noivos sentem onde vão casar. Sempre que me procuram, eu pergunto, por que Trancoso? Porque eu preciso saber se aquela pessoa tem alguma conexão com o Trancoso, ou se quer casar só porque está na moda. Porque nem tudo é para você, nem tudo é para mim, né? Então, um dos princípios básicos do meu trabalho é identificar se aquilo ali que ela quer comprar é realmente o que ela quer comprar. Que muitas vezes a pessoa não sabe, ela não internalizou ainda, não consegue discernir exatamente o que ela quer. Isso acontece muito, tá? Até hoje. Não só no caso do destino, como no caso dos fornecedores até. Então, eu pergunto o porquê, eu explico como funciona, qual é o lifestyle, como que são os casamentos. Se a pessoa quer casar com um teto de orquídea, num lugar que os convidados não passem por uma estrada com buraco, não tenha contato com a natureza, Trancoso não é o destino adequado, entendeu? Ela pode casar em São Paulo ou em outro lugar. Como você foi parar no Estrela d'Água? Você não tinha experiência nenhuma, pelo visto, com turismo de luxo, digamos assim. Como foi que você aprendeu tanto a tratar com esse perfil de cliente, né? Extremamente exigente? Eu fui parar no Estrela d'Água porque eu paquerava o filho da dona. E como eu tinha experiência com alimentos e bebidas, com o meu restaurante que tinha falido, mas eu tinha experiência, eu me ofereci para ajudar na praia. E aí, pelo meu desempenho, eu criei a consumação. E quando eu soube que o Neymar estava na cidade, eu colocava o nome do Neymar num sombreiro e vendia os guarda-sóis ao redor pelo triplo do preço, o quíntuplo do preço. Então, eu quintupliquei o faturamento da praia. Depois desse feito, eles queriam que eu trabalhasse lá de qualquer maneira. Então, eu acabei indo para lá por isso.
Eu não sabia nada sobre hotelaria, mas eu acho que isso não é um impedimento para você em nenhuma profissão, exceto medicina, essas coisas que exigem que você tenha uma base. Mas eu ia aprendendo, assim, eu me dediquei muito, eu passava noites e noites estudando, lendo, olhando filmes de hotel e pesquisando sobre o assunto e fui aprendendo com os próprios funcionários também, tá? Eles me ajudaram muito. E quando eu me vi, eu já estava lá, gerente geral, assim, já sabia tudo. E assim, eu sou muito cara de pau mesmo. Quando eu não sei uma coisa, eu faço de conta que eu não sei, eu vou ali, pesquiso rapidinho, descubro, ou ligo para o cabeção e ele me fala para você também. Então, assim, a pessoa me pedia um late check-out, eu não sabia, porque eu não falava um A em inglês na época, mas eu ficava parada, assim. Ok, vou tentar. Eu falava, ok, vou tentar, vou ver o que eu posso fazer. No mercado de luxo, assim, você não pode dizer não, você tem que dizer o que você pode fazer. Eu acho que não só no mercado de luxo, né? Acho que essa lição de você sempre buscar alternativa, entregar, né? E falando em qualidades dentro do mercado de luxo e tudo, qual que você acha que é o seu maior diferencial dentro desse ambiente, não só de Trancoso, mas de organização dos eventos, assim? Se fosse para escolher a qualidade, o talento que faz a diferença, qual que seria? Eu gosto de tudo perfeito. E depois de muita terapia, então eu quero mais do que organizado. Assim, eu acho que se a pessoa tem um sonho, seja lá qual for, a gente tem que dar, e contrata você tem que dar o seu melhor. Se você não pode ser o melhor naquele momento, não assuma a tarefa de realizar o sonho de alguém. E um casamento é uma coisa muito, muito sagrada, assim. Principalmente para mim, que sonhava em ter uma família desde criança. Tentei 3 vezes ter uma família, até que depois de muita terapia eu entendi que minha família é eu e meu filho. E não é... Porque o mundo mudou muito, né? Não é mais aquele tempo que a família convencional, como a gente aprendeu. Que tinha que ter o pai, a mãe e a criança. Hoje, dois homens é uma família, 2 mulheres é uma família, a mãe e o filho é uma família, e eu demorei muito para enxergar isso. Então, assim, quando eu me disponho a celebrar, a registrar o nascimento de uma família, mexe comigo de uma maneira diferente. E eu choro até hoje, eu me emociono. Mesmo que eu tenha tido algumas rusgas, que eu tenho, às vezes, com as noivas. Naquele momento ali, tudo passa e eu me emociono ao ver aquilo acontecendo. Então, eu dou o meu melhor. Eu dou sempre 120%. Assim. Tem fornecedores que falam, toda noiva é sua prima, toda noiva é sua amiga, toda noiva é sua irmã. Quando que você vai tratar isso como um trabalho? Só que eu acho que no dia que eu parar de colocar essa emoção, é melhor eu procurar outra coisa para fazer, né? Você perde um pouco do seu diferencial. Eu acho que o meu olhar é um diferencial e a minha vontade de entregar e a disposição de resolver. Isso eu aprendi muito com a minha mãe. Se eu não resolver, eu tenho certeza que ninguém mais vai resolver. Porque eu tentei de todas as formas, sabe? Tá. Eu acho que a gente falou aí do mercado de casamentos e você é bem atuante no mercado, é o que tudo indica. Mas, assim, além do mercado dos casamentos, existe mais alguma coisa que você acabou fazendo lá em Trancoso durante esses anos? Algum outro nicho, algum outro tipo de evento que você possa falar um pouquinho mais? Melhor você perguntar o que eu não fiz lá em Trancoso. Além de casamento, eu fiz evento para Vogue, evento para Veuve Clicquot, fiz evento para o Fasano, o lançamento do Fasano Trancoso. Peguei a inauguração, a reforma da loja da Tânia Bulhões, a inauguração e o RP. Gravei para Vivo como formadora de opinião, quando chegou o Vivo Fibra na cidade, na região. Eu faço aniversário, 15 anos, batizado. Já fiz uma missa de 30 dias de falecimento, seguida de um almoço. Não fiz divórcio ainda. Despedida de solteiro, despedida de solteira. É natural que quando uma pessoa se destaca em uma determinada área, as pessoas busquem essa profissional, né? Então, como é esse tipo de convite? Até para eventos corporativos, as pessoas lhe procuram, porque seu core business é evento social, evento casamento, aniversário, como você falou agora. Mas como você trata, por exemplo, o corporativo? Você recebe convites? Conte mais sobre isso. Então, o social ele é muito legal porque os donos das grandes empresas e indústrias estão ali no social. E eles, como grandes empresários, acabam vendo a entrega que foi feita.
Então, a maioria do meu relacionamento hoje, que interfere no restante dos negócios que eu vou mencionar aqui, eles nasceram ali do social, de ver a nossa entrega, o esforço, o atendimento, a vontade de fazer com que aquela experiência fosse a melhor. E o mundo caminha para a experiência. Eu acho que quem entregar 100% vai ser extinto do mercado. Ou você entrega 120, 150, surpreende seu cliente de alguma maneira, ou você não vai permanecer. E a gente vem de uma cultura de que as pessoas mal entregam o que elas são pagas para fazer, né? E eu acho que não. Eu quero fidelizar aquela pessoa. Ou materialmente, assim, com alguma lembrança, algum mimo, alguma coisa que ela não espere, ou mesmo emocionalmente. Outro dia eu fiz um casamento que o pai me contou numa degustação que o sonho dele era ter dançado valsa com a filha nos 15 anos dela, mas ela não quis festa de 15 anos. Eu imediatamente mandei mensagem para a filha e pedi que queria fazer um pedido como assessora, que eu ia fazer tudo para que a festa dela fosse a mais incrível do mundo, mas que eu tinha um pedido, que ela dançasse valsa com o pai no casamento. E ela aceitou, combinou, e eu vi o pai dela chorar, assim, e ele veio imediatamente depois da valsa falar comigo, falar que aquilo tinha sido obra minha, com certeza. Então, ele jamais vai esquecer o que eu fiz. E não me custou nada, eu só usei da criatividade, do momento, da perspicácia, do olhar, em fazer aquela família feliz, mais feliz do que eles já estavam naquele determinado momento, entendeu? Eu tenho uma curiosidade, a gente voltar um pouco atrás do que você falou, dessa transição da saída do Estrela d'Água para a sua carreira profissional como empresária autônoma, digamos assim. Você veio de algumas falências. Imagino eu que você não tinha nome para abrir nenhuma barraquinha de cachorro-quente. Como foi para você abrir uma empresa, para você emitir nota? O que é que você fez? Assim, conte a mágica, porque isso limita muitas pessoas, inclusive, que hoje a gente sabe que o Brasil tem um número imenso de inadimplência. Então, isso é um limitante? Então, hoje, para você ser assessora, você precisa de você, inicialmente, um celular, e se você tiver um computador, ótimo, porque, ao contrário de quando eu comecei, hoje nós temos sistemas que facilitam muito e organizam esse pré-evento, esse durante o evento e o pós-evento, que na minha época não tinha. Então, eu imprimia tudo, colocava em pastas e levava aquele monte de documentos no dia do evento. Agora, a gente já tem tudo numa plataforma. Naquela época, eu usei o nome do meu filho para fazer tudo, para tirar nota, para abrir conta no banco, para receber. E eu tinha que responder, mas quem é Tielson? Por que o dinheiro está indo no nome dele? Meu filho. Já era estranho, né? Mas só que quando a gente cria uma relação com a noiva, você fica um ano falando com a pessoa. Você fala no nome dele, porque eu quebrei, eu fali, não tenho nome para nada, então a minha empresa é no nome dele. E limpar meu nome era a coisa assim, que eu mais queria. Então, eu trabalhei muito para conseguir isso. Assim. No dia que eu pude ter conta bancária de novo, embora até hoje os limites deles são maiores que os meus. No dia que eu pude ter conta bancária de novo, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava renascendo outra vez, assim. É muito legal. Mas para você ser assessora, você não precisa ter uma empresa. Você pode começar com você mesmo, mas precisa ter uma base de conhecimento. Que eu estava refletindo outro dia, foi o que eu tinha. Eu não tinha experiência com casamento, mas eu sabia solucionar todos os problemas do cliente. Então, ele por si só me deu a chance. Foi a iniciativa dela que eu fizesse. Então, baseado nisso aí, a gente vê que tem a noção de que é um bom negócio, né? Você tinha falado numa dívida muito grande lá no passado e vários processos trabalhistas, muito o que percorrer. E o que é que você acha hoje que uma assessoria do começo ou meio de carreira, o quanto que um assessor consegue faturar no mercado hoje do Brasil, tanto na realidade de Trancoso quanto fora também, assim, em números? Você tem alguma ideia? Eu fiz uma conta que não é uma conta impossível, né? Se a pessoa trabalhar 2 vezes por semana, sexta e sábado, ou uma vez, as 4 semanas do mês, ela tira 40 mil por mês. Digamos que ela leve 1 ano ou 6 meses para chegar a esse faturamento, 1 ano. É um valor que nenhum concurso público paga, que você leva, às vezes, anos estudando por ele. Hoje, eu cobro 41 evento. E, muito melhor que isso, eu não dependo mais de ter que fazer um evento toda semana
para sobreviver. Na verdade, eu cobro mais que 40 por um evento. Então, assim, eu pensei bem para dar essa média de 40 mil. Você pode fazer uma inauguração de uma loja, você pode fazer uma festa infantil. Hoje em dia, as pessoas estão muito ocupadas para parar para organizar seu próprio evento, como elas faziam antigamente. Até eu, para fazer os meus eventos, eu preciso de ajuda na minha casa, que tenho tudo no meu celular. Eu peço alguém para produzir. Então, assim, até pequenos jantares, assim, as pessoas... É um mercado muito amplo, assim, que dá para... É um volume, né? É. Porque se a pessoa faz 4 eventos de 10 num mês, já são os 40 mil. Você tá falando 8 de 5, ou 4 de 5, e 2 de 10. Ou 1 de 40. Ou 1 de 40, vai depender. Depende muito do nicho em si, né? Do público-alvo e tudo, da realidade. Mas, assim, você fala isso, você é uma mulher de sucesso, a gente tá vendo aqui, e o que é que você pensa pra sua vida? Você quer passar isso adiante? As pessoas lhe procuram, as pessoas perguntam como você conseguiu isso, quais foram os caminhos... Eu sou uma mulher de sucesso hoje. Sim. E o meu sucesso começou a chegar há 9 anos atrás. Até então, eu passei muita dificuldade, fome, fiquei com o carro preso porque o documento atrasado, não conseguia nunca abastecer, encher o tanque. A minha primeira casa própria eu fiz agora, em Trancoso, ela tem 3 anos. Então... eu agarrei essa oportunidade, não diferente de outras oportunidades que eu tenho agarrado na vida, mas eu usei as experiências que eu tinha tido de negativas para que não cometesse os mesmos erros e comecei um negócio que é serviço, prestação de serviço. Depende de você e você mesmo. Então, se você fizer, entregar, se dedicar, estudar, cumprir o passo a passo, não tem como dar errado, porque você não está empregando um dinheiro que você guardou a vida inteira para abrir um negócio. Você está começando um negócio que só depende de você. Entendeu? Não tem como dar errado. Nós ficamos sabendo que vem um projeto novo, né? Não, porque esse negócio aí é bom demais, é o que a gente estava pensando aqui. Aí deve ter muita gente que deve olhar assim, ver a perspectiva de fora e falar, poxa, mas se eu conhecia a Manu antes, eu conhecia a Manu agora. Isso aí deve ter uma receita do bolo, entendeu? Eu não acredito que seja só sorte. Então... alguém que tem interesse na receita do bolo, alguma dica do expert aí, como é que você colocaria isso aí? Aí que tá o segredo, tipo, tudo que eu aprendi quebrando a cara, eu vou dividir de forma sólida, concisa, no meu primeiro projeto escolhido. É a primeira vez que eu escolho fazer algo e não faço por necessidade, que vai ser o lançamento do meu curso online. Tá previsto agora para 7 de maio e... não é apenas um curso online. Eu vou ajudar muitas mulheres como eu, sem nenhuma perspectiva de pagar uma dívida, ou de criar um filho, ou separada, ou que está num trabalho, mas está infeliz. Ela pode fazer a assessoria paralelamente a mudar de vida. Eu acho que dividir é multiplicar. Quais são as suas expectativas para esse curso aí? Porque hoje curso é o grande negócio, né? Do digital, né? Que está em alta. Exato. Tem alguma meta, algum parâmetro numérica? Curso está em alta, mas a pessoa que fez e tem a prova na vida real para te provar no digital, já não tem tantos assim, né? Pelo que eu andei olhando. Então, assim, eu sou um case, pelo que aconteceu Trancoso também, não posso negar. Mas existem várias cidades aí pelo Brasil que podem virar um Trancoso, que podem virar um Arraial da Ajuda. Inclusive, o sucesso de Trancoso respingou na região inteira. Então, tem muitas cidades históricas no Brasil, tem muitas cidades de praia que podem vir a ser um destino de casamento ou de eventos, mesmo da capital mais próxima. Planejado, né? Planejado, a pessoa, você pode... Eu percebi isso quando eu comecei a dar as palestras. Eu viajei 22 cidades e eu via... que as pessoas se encantavam à medida que eu ia falando, e eu vi pessoas chorando e seguindo e pedindo para vir passar um tempo aqui comigo para que eu dividisse o conteúdo. Então, eu me planejei para pegar esse período da minha vida e me dedicar a esse projeto. Manu, queria fazer uma pergunta também sobre o período que a gente teve agora recentemente de pandemia.
Como que foi para você lidar nesse período de pandemia? Se você mudou alguma coisa de estratégia, como foi sem os eventos? E também com relação à pessoa que sente um medo de uma futura pandemia e de os eventos pararem novamente. O que é que você pensa a respeito desse tema? Eu não acredito que um ser humano possa viver sem eventos. Tanto que, a princípio, claro, todo mundo se assustou muito, a gente ficou recluso e tal. Mas, no final, a gente já tinha encontrado métodos, né? Já estava fazendo eventos com todo mundo testado, já tinha teste na porta do evento. E eu acho que mesmo que volte a acontecer, que eu espero que não, a gente vai encontrar uma solução para isso. Mas eventos nunca vai deixar de acontecer, principalmente no Brasil. Acho que é uma questão que acaba sendo bastante cultural, né, e tal. A convivência humana, né? A convivência humana pede isso. O brasileiro, ele precisa de festa para sobreviver. Ele é um povo alegre, que não existe possibilidade do brasileiro viver sem festa. É cultural, tá no sangue. Eu acho que não só o brasileiro, né? A gente bateu um papo antes de iniciar o podcast e você faz também muito casamento de estrangeiros. Mas eles estão casando com um brasileiro. Sempre tem um brasileiro na história. Mas sim, não, eles gostam muito de festa e muito, né? Eu fico impressionada. Como eles se entregam, se divertem e vivem até o último segundo. Tinha alguma coisa aí de estrangeiro que você não fazia ideia e você acabou descobrindo ali na hora, durante o trabalho? Alguma curiosidade, algo que funciona bem diferente? Que funciona é que eles sempre têm aquele momento de precisa ter o brinde, precisa ter os discursos, precisa ter uns 10 amigos, melhores amigos falando de cada pessoa. Precisa mais o quê, meu Deus? É tanta coisa que precisa Mas a gente vai estudando a cultura. Quando você tem um cliente, na verdade, ele não necessariamente precisa ser estrangeiro para que você entenda ele. Muitas vezes eu faço um casamento de uma pessoa de Manaus com uma pessoa do Rio Grande do Sul. Eu tenho que estudar as duas culturas, pensar no voo dos convidados dos dois, para encontrar a melhor data e chegar no consenso que seja melhor para ambos. A festa ela tem que ter a cultura dos dois centralizada e refletindo ali no evento. Nossa, isso aí é um diferencial no trabalho, né? Acho que nem todo mundo pensa dessa forma aí ou busca tantos detalhes a fundo nesse sentido. A música para mim é a coisa mais importante de um evento. Se a música não tiver boa, você pode servir a melhor bebida que a festa não vai embalar. E aí, como que você faz com a música quando você junta duas culturas completamente diferentes? Você pega uma pessoa que está acostumada a ouvir forró com outra que é do eletrônico. Você tem que mesclar. Você tem que pegar o forró, achar um DJ que faça um remix do forró em eletrônico, a roupagem antiga numa versão atual. Não, a música antiga com a roupagem nova, de uma forma que agrade a todo mundo. Eu acho que poucas pessoas pensam na música. Mas essa é uma dica que eu ia ensinar no curso, já estou dando agora aqui para vocês. E deve ser bem difícil lidar com o pedido de noivo, pedido de noiva, pensamentos totalmente diferentes. Como é que você consegue administrar isso? Porque você é uma organizadora de eventos cheio de eventualidades, né? E as eventualidades que se iniciam quando você está fazendo o pré do casamento, acredito eu. Então, já começa aquele atrito, digamos assim, entre o noivo e a noiva. Um quer uma coisa, outro quer outra. Como é administrar isso? Uma outra dica que eu vou dar no meu curso. A primeira pergunta é: o que é mais importante para vocês numa festa? A música é mais... Eu não abro mão de que seja o tema número 1. Aí depois a gente vai organizando o nível de prioridade deles. Muita gente se importa com a comida, muitas noivas se importam com a decoração, não se importa com o que está sendo servido para comer. Então, você vai conhecendo o casal e entendendo o que é prioridade para eles. Mas a música é uma coisa que eu já coloquei como prioridade no meu contrato, de que precisa ter uma programação musical aprovada. Porque eu já fiquei trancada no fundo de um casamento com vergonha da música que estava rolando na festa. Essa aí é novidade. essa eu não sabia, não. E falando nisso aí, a gente quer saber mais disso aí, ó. Conta mais aí. Além de ficar trancada no fundo do casamento, o que é mais inusitado aí que já rolou dos bastidores?
uma pessoa me pedir para fazer uma cerimônia com um celebrante nada convencional e dizer, não pergunte nada para ele, deixe que tudo vai fluir. Vai no tempo dele e no ritmo dele. Só que ela colocou 5 porta-alianças. E eu não pude conversar com o celebrante sobre a cerimônia antes. Então, estou eu com as 5 crianças ali e a família dela começou a me cobrar que horas que as crianças iam entrar, se eu tinha esquecido das crianças. Eu falei, não esqueci, as crianças estão aqui. Aí, à medida que o tempo ia passando, eu não via o momento que as crianças iam entrar, eu ia puxando as crianças para frente, para que eles vissem, porque, inclusive, o altar era pequeno e inacessível, não tinha como eu chegar por trás. Aí, num determinado momento, eu levei um lenço para a noiva, enxugar as lágrimas, e falei, as crianças, ela não me ajudou. Aí, quando eu vi uma brecha do celebrante, eu falei com as crianças, agora é a sua vez. E aí, a pessoa que estava na música soltou uma música das crianças, que também não estavam com as alianças, porque as alianças estavam no dedo dos noivos. Eles não queriam tirar nunca mais. E eu coloquei as crianças para frente. Mas eu fui muito pressionada ali naquele momento por uma coisa que eu não estava no meu domínio, entendeu? Tem que ter jogo de cintura, né? Mas que já serviu de experiência para não acontecer numa próxima vez. A gente tem muito Trancoso também, como aquele lugar que é o hotspot dos famosos, onde o pessoal da mídia vai, ator, atriz, cantores. Você acha que isso interferiu alguma coisa no seu trabalho? Você teve alguma experiência diferente por conta disso? Existe muito assédio? Fala um pouco disso aí dentro do seu trabalho, como é que interfere? Eu acho que a grande sacada, que eu até trabalho muito para eles, é que eles são seres humanos normais, eles precisam ser tratados como seres humanos normais. E eu costumo falar uma brincadeira que eles é que vão pedir para tirar foto comigo, e é o que sempre acontece. Chega um determinado momento que a pessoa pede para tirar uma foto comigo, e eu sempre reposto, eu nunca tenho a foto para postar. E eles viram verdadeiros amigos, assim, para a vida toda. Se a pessoa está no momento ali de lazer, de descontração, seja numa casa alugada numa das nossas empresas, ou seja, num evento, ela está ali no seu papel de humano, ela não está ali no seu papel de artista. E isso precisa ser respeitado. No casamento do Juliano, eu tive uma reunião com todos os prestadores de serviço antes e pedi que eles não tirassem foto. E recomendei aos seguranças que, se algum colaborador pedisse para tirar foto, essa pessoa deveria ser retirada do evento e não receberia, que eu iria receber meio cachê. Então, ninguém pediu para tirar foto. Eles é que pediam para tirar foto com as meninas do banheiro, da limpeza, as garçonetes. Mas o casamento estava cheio de celebridades e eles, no final, me agradeceram. Falaram, eu nunca pude curtir tanto uma festa como a gente curtiu aqui hoje. Mas Juliano quem? Juliano do Henrique Juliano? Sim, Juliano do Henrique Juliano. Eu acho que as pessoas, elas são artistas quando elas estão no palco, mas se elas te contratam para fazer o casamento delas, elas são seres humanos. Inclusive, na passagem de som, deu treta com outras bandas grandes. Eu falava, aqui não é um show. O artista aqui são os noivos. E quem mais, assim, de artista foda você já trabalhou? Artista foda não, todos são, né? Mas de renome, assim, né? Bem reconhecidos. Já trabalhei com Ivete Sangalo, com Daniela Mercury. Dá para inverter a ordem? Eu trabalhei com Daniela Mercury, com Ivete Sangalo, com Preta Gil, que virou minha grande amiga, com o Jota Quest, o Rogério Flauzino virou meu grande amigo, Elba Ramalho, claro, não posso esquecer. São inúmeros, muitos, assim. Thaís Araújo, o marido dela. Algo assim que foi uma surpresa, que você achava que a pessoa era totalmente diferente, quando conheceu, começou a trocar uma ideia ali de trabalho ou da vida pessoal e assim caiu por fora, caiu toda a primeira impressão que você podia imaginar ou qualquer imagem que você tinha mudou ali na hora? Então, Daniela Mercury, todo mundo falava que ela era exigente, que ela ia me dar trabalho, que ia ser complicado trabalhar com ela, e eu respondia a mesma coisa que eu falava quando eu decidi contratar Lulu Santos. As pessoas são complicadas quando o profissional não age com profissionalismo. Se você entrega o que está no contrato, se você faz as coisas da maneira que tem que ser feita, não tem por que a pessoa ser chata. E Dani,
Hoje virou uma grande amiga que eu não vejo a hora de encontrar de novo. Mas ela é uma pessoa que já passou por mais de 33 países fazendo show e elogiou o nosso trabalho. É legal. Então, assim, a gente vê que realmente o trabalho, né, nesse ramo abre muitas portas. Seja na vida financeira, seja no social, no networking. Mas fala assim, além da grana, né, além da recompensa financeira, o que te faz assim continuar no seu trabalho? O que te anima? O que te dá fôlego? O que te motiva? Fora a recompensa financeira, assim, dentro do universo dos casamentos. Primeiro que eu gosto de ser uma pessoa que jamais serei esquecida pelo casal, assim. Você ser responsável por proporcionar momentos felizes para a pessoa é gratificante. Mesmo eu tendo feito direito, eu poderia estar trancada no escritório resolvendo problemas. E eu estou atuando numa área onde você lida com a felicidade, como o momento mais importante da vida da pessoa. Então, fazer pessoas felizes, trabalhar com alegria, é um diferencial muito grande, é um privilégio para poucos, assim, poucos e escolhidos. Eu sei que precisa ter coragem, precisa aprender, precisa saber o básico, mas nada é impossível, sabe? Dá para chegar lá e é uma profissão diferenciada. E sem falar que eu hoje posso morar no paraíso, né? Trabalho, mesmo eventos acontecendo em outros lugares, até outro país, eu consigo fazer de onde eu tô. Então, não só faço eventos em Trancoso hoje. Tá, mas casar em Trancoso é um sonho inimaginável? É algo assim realmente muito caro? Como é que você lida com as pessoas que te procuram? Pergunta quanto custa? Se os casamentos são muito caros? Se tem um casamento realmente muito caro, mas dá para casar com não existe pouco sonho, menos? não existe sonho inimaginável. E se é para sonhar, vamos sonhar alto. Eu costumo falar com os noivos que quem tem que me dar o budget são eles. E aí eu vou dizer o que eu consigo fazer dentro do que eles sonham com aquele valor que eles têm. Então, tem que fazer o sonho caber no bolso. Exato, fazer o sonho caber no bolso. É difícil essa parte, mas a gente consegue 90% das vezes, assim. Contou curiosidade pra gente aí, qual foi o casamento caro que lhe chamou realmente a atenção na entrega, nas escolhas dos fornecedores, de gastos, de desejos, como a gente já falou aqui anteriormente. E eu acho que o público vai gostar de ouvir. Eu fiz um casamento de mais de 6 milhões. Mas não significa que foi o casamento mais legal que eu fiz. Eu acho que existem casamentos e casamentos. Aquele ali era o sonho deles, assim. Eles gastaram muito, mas eu teria gastado menos e feito alguma coisa melhor, assim. Às vezes, atender à risca o sonho dos noivos custa mais caro para eles até. Mas o casamento mais caro que eu fiz foi esse valor, 6 milhões. Tá, e teve algum casamento que, independentemente de valor, te marcou? Assim, falou, esse casamento entrou pra história, nunca vi nada igual, e enfim. Eu já tenho 2, eu creio que 3 casamentos da minha vida, assim. O primeiro foi a Aline e Maurício, que eu tatuei no meu braço, né? Eu imagino o casamento, que não era preço, era valor mesmo, assim. Tudo era muito satisfatório. O segundo foi Beto e Dude, que a gente remarcou 4 vezes, eles tiveram um filho no meio e tal. E o terceiro foi o último que eu fiz agora, que eu brigava muito com o noivo e no final ele parece que é meu irmão, que nasceu... que nós somos amigos há mais de 20 anos. É muito engraçado isso. Mas tem algo assim específico que fez te marcar esses casamentos? Cada um deles, né? De Beto e Dude, por exemplo, porque marcou 4 vezes. Remarcou 4 vezes por causa da pandemia. O de Aline e Maurício é porque eles me escolheram antes de escolher o destino, a data, o dia, nada, e confiaram 100% em mim. Beto e Dude também. E esse último também, assim, mas ele confiava controlando, assim. A gente brigava, mas no final ficou tudo bem. Na verdade, todos os casamentos me marcam muito. Assim, eu lembro de cada um. Eu só tenho 2 casais separados.
É importante dizer isso. Isso é um marketing incrível. Ah, é? Eu tenho 2 casais separados e uma já sabia que ia separar no dia do casamento. Eu quero deixar claro isso, assim, com a minha grande experiência de divórcios, eu já sabia. E o outro foi uma surpresa, mas a menina tá feliz, ele tá feliz, isso aqui importa. É isso aí. Mas agora eu quero aquele corte da confusão, aquele babado, aquela parada assim que é bem diferente, é fora da caixinha. Fala aí uma história marcante de um evento, ou da organização de um evento assim, que você olha pra trás, você dá risada, ou você fala, é muito impossível isso aqui acontecer de novo, não tem como. Uma vez eu fui contratada e a noiva já tinha escolhido o buffet. E a comida, o caminhão com a comida sumiu, chegou a hora de começar o casamento e não tinha comida. E por volta de 1h da tarde, o casamento marcado para as 4, o dono do buffet foi na minha casa e pediu ajuda, e começou a chorar, ajoelhado no chão. Falei, para de chorar que você vai foder a minha vida e a sua. Levante e vá comprar as comidas de todos os restaurantes de Trancoso. Vai custar caro, porque é o preparo da noite da pessoa, mas deu um jeito. Em paralelo a isso, eu mandei alguém atrás do caminhão, que acabou encontrando e levou, e tudo deu certo no final. Mas foi bem difícil esse dia. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu tremia. Foi tenso. Foi meio tenso, foi muito tenso. Aí teve outros casos, assim, de eu ter que pedir licença para a mãe da noiva sair da sala, sair do quarto, porque tá deixando a noiva nervosa. Ou uma irmã muito chata. Porque naquele dia eu tenho que proteger a noiva, ela é minha cliente, entendeu? Entendo. É o dia mais importante da vida dela. Então, eu esqueço que o resto do mundo existe, óbvio que eu tenho toda uma equipe dando suporte à família, os convidados, mas o meu foco maior é na noiva ali. Já teve casamentos da gente pegar um marido traindo a esposa dentro do casamento e atrapalhar a festa inteira. E a gente tem que resolver essa situação. São muitas coisas, assim. Vixe, eu acho que agora você vai receber um monte de ligação de ex-noiva, viu? Pra saber quem é esse marido aí. Não foi o noivo, foi o irmão do noivo. Ah, tá. Não. O pior não é a ligação de quem não sabe, o problema é a ligação de quem sabe. Vai ligar, opa, você falou de mim? Nem precisava uma homenagem dessa. Esquece que eu existi. É melhor parar por aqui, porque isso... Então, eu vou puxar aqui agora. Então, falando de festa. Festa tem banda, festa tem DJ. Fala aí do artístico, assim, entendeu? Fala aí uma banda que marcou de alguma forma, ou que você trabalhou mais vezes, ou que foi inusitada. Conta pra gente aí dessa relação com as bandas que tocam nos casamentos. O que é que você consegue pontuar aí pra gente? Tem de tudo na vida, né? A maioria das bandas ficam meus amigos, assim, porque eu acho que você tem que valorizar muito o seu parceiro. O seu fornecedor, ele vai estar com você em vários outros momentos. E o sucesso do trabalho da assessoria está em em ter um fornecedor legal, o que acaba virando uma grande família. Então, um ponto alto é que eu percebo que as pessoas gostam de trabalhar comigo, não apenas porque elas aparecem ou... Eu faço muito barulho quando eu faço um casamento, é diferente, né? É aquela coisa a galinha bota o ovo, o pato também bota, só que a galinha carcareja muito mais. Eu acho que eu sou isso, eu vibro com os casamentos. Mas o fornecedor, ele é extensão da minha equipe, então trato muito bem os fornecedores, trato muito bem as bandas, assim. Eu acabei ficando muito amiga de todos, não lembro de nenhum que eu tenha tido nenhum problema, não, no tempo de casamento. Mas sua relação, por exemplo, até com bandas locais, que você dá muitas oportunidades, inclusive, entendeu? Como é sua relação com esses artistas? Não só banda, mas DJs. É muito difícil entrar no meu hall, tá? Não posso mentir que eu sou uma pessoa muito exigente, muito chata, e eu sei que eu não tenho o dia seguinte para resolver a questão. Se der errado hoje, não é como um restaurante que eu tinha antigamente, que amanhã eu posso abrir e compensar aquele cliente com um prato perfeito. O casamento só tem o hoje, aqui e agora. Então, já teve o casamento do pessoal do Palmeiras, que o avião não desceu. A sorte é que eu tinha mandado uma banda vir terrestre. Então, tinha uma banda que veio de ônibus. Eu acabei ficando muito amiga de Preta Gil, o povo de Ivete. Inclusive, a Daniela disse que queria trabalhar comigo, que só aceitou o convite para tocar no casamento por minha causa. Então, eu fiquei extremamente lisonjeada, né? Todos são fornecedores, a gente vira uma família, sabe?
Tá, e para você fazer esse trabalho tão detalhado, você precisa de uma equipe. Como é que você lidar com a equipe? Como é que se monta uma equipe? Você não quer falar, não quer responder essa parte, não? Não, eu quero que você responda, que eu sou entrevistador, entendeu? Quero que você me diga como é essa relação, como é montar uma equipe, as dificuldades de uma mão de obra que todo mundo sabe qual é, todo empresário sabe qual é, isso não é segredo na vida de ninguém. O que é que você usa para facilitar o trabalho deles, de atendimento, de acompanhamento, já que você tem um acompanhamento muitas vezes de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para chegar a um casamento. Como é que você não se perde nos pagamentos, nos contratos, essas coisas que seus futuros alunos vão gostar de saber? A gente tem ferramentas hoje, tem sistemas, graças a Deus, não é mais a planilha de Excel que eu nem sabia fazer, né? Até pouco tempo, inclusive eu sou bem mirim. Mas a equipe, ela precisa sonhar o seu sonho, viver o que você vive. E ela precisa ter... Ela não pode ter medo de você, ela precisa se inspirar em você. Por muitos anos, eu acho que eu assustava muito a minha equipe, antes da terapia. E eu pude perceber que agora eu inspiro eles, assim. Então, eles acabam escutando a minha voz, como eu resolveria tal coisa. E é uma troca muito bacana, assim. Eu acho que se você alimenta... O mais importante do evento é o pré. Se está tudo alimentado, tudo muito ajustado, tudo muito alinhado, a gente não precisa lidar nem com a chuva, porque a chuva também foi prevista, entendeu? Toda vez que você fechar uma coisa, tem que ter o plano A, B, C e D. Então, a equipe... Não sei... Você me embolou toda nessa pergunta. Não, eu quero saber, por exemplo, que é normal para o empresário. Às vezes você não acerta numa equipe e aquilo ali não é o fim do mundo. Isso eu acho que as pessoas têm que entender. Eu não tenho uma equipe para trabalhar. Você sempre tem. A equipe tem que ser apaixonada pela felicidade dos outros, assim, é querer servir. Eu acho que querer vencer, querer servir, querer fazer o seu melhor. Esse é o segredo da equipe. Ela pode não saber nada. Você vai ali pontuando, porque... Realizar eventos é nada mais do que realizar sonhos, né? Você tem que superar as expectativas. Então, tem o cronograma ali do que é técnico, básico, tem que ter. E se você tem um hall de fornecedores já que está acostumado a trabalhar com você, isso diminui muito. Porque ele sabe como você gosta do som, da luz, do acabamento das coisas, os horários. Você manda o roteiro antes, então tem os horários. E tudo flui, assim. E a equipe ela tem que estar ali para algo que não... Uma eventualidade. E disposta a servir e a fazer o melhor. Entendi. Manu, a gente está olhando aqui, acompanhando na live. Tem muita gente perguntando sobre o Manu Weekend, que é uma festa de aniversário sua aí. Como surgiu, o que é isso? Diz que é uma festa muito famosa aqui na região também. Se você puder falar aí como é que é isso, como é que funciona. Então, o Manu Weekend foi uma festa incrível. Eu criei para ficar famosa e para mostrar para as pessoas que eu sabia fazer festa grande. Trazia amigos de todo o Brasil, assim, amigos que vinham de ônibus sem lugar para ficar, sem dinheiro para comer, e amigos de jatinho. Tem muitas histórias para contar, mas a gente fez a última edição, agora em 2023. Não que eu não vá mais comemorar aniversário, mas é que eu acho que a gente precisa... começar e encerrar ciclos. Eu já não estava mais com aquela disposição que eu tinha em 2016, quando foi o primeiro, 2015, eu não lembro, 2016, que eu ficava 3 dias acordada, era festa à tarde, festa à noite. Então, esse ano provavelmente eu vou para a Coreia no meu aniversário, que eu tô assistindo muito dorama. E fora seu aniversário, alguma outra festa grande, assim, de grande porte que você fez aí? Você tem mais alguma, não? Tem o show de Lulu Santos. Recentemente eu fiz a Sun Island, que foi um weekend gay com quase 4.000 pessoas. Teve show de Ivete Cláudia, mais 20 DJs. A gente fez... Eu faço um Réveillon também. A gente faz um Réveillon há 8 anos. Réveillon dos Nativos, que você precisa ser convidado a comprar. Isso é chique, hein? Você precisa ser convidado a comprar. Muito chique isso. A gente está planejando Réveillon esse ano. Muita coisa, assim.
Eu não consigo lembrar de tudo, é muita coisa. Assim, às vezes eu vou no meu site e eu me surpreendo, falo, poxa, eu fiz isso. E a Festa Oscar, foi a primeira festa eletrônica realizada no Teatro L'Occitane. Eu fui na festa lá, curti, acabei chamando ele para ser meu sócio e realizar a festa em Trancoso. Não, mas bem bacana. Então a gente consegue entender que você penetrou no meio do entretenimento local ali, que trouxe uma bagagem antiga, acabou vindo por conta dos casamentos e mostra, então, muita propriedade no assunto festa, né? Isso tudo eu acho que vai acabar se refletindo nos novos projetos. E tem algum projeto futuro de algum grande evento assim? Alguma coisa que você tem em mente aí, não? Ok, spoiler? Dá algum spoiler pra gente aí, se tem alguma coisa em mente aí pro futuro, algum evento grande aí, ou projeto grande, o que é que vai ser? É que evento precisa ter, no meu caso, né, que sou muito sentimental, precisa ter uma razão de existir. Então, a gente trouxe o Lulu Santos por uma razão, agora a gente quer trazer a Paula Toller, já está praticamente certo. Depois o Réveillon de Trancoso e Carnaval, que como eu não aguento mais ir para o Camarote de Salvador, vou fazer Carnaval em Trancoso. Quantos anos já de Camarote de Salvador você vai sempre? Tem 9, 8 anos que eu vou no Camarote de Salvador, porque antes eu não tinha dinheiro para ir. Agora eu vou todo ano. Agora você tem dinheiro e amizade. Agora eu tenho dinheiro e amizade vale mais do que dinheiro, tá? Agora eu queria deixar claro aqui que eu aprendi muito sobre festa no Camarote de Salvador, porque lá quando você pensa, alguém já está te servindo, quando você pensa, alguém está realizando. Então, esse é o segredo, eu acho. E eu acho bom destacar, né? A gente tem alguns cases de sucesso, acho que Camarote de Salvador, tanto o Manu aqui em Trancoso, existe muito uma visão de que o que é bom no Brasil, o que é técnico, o que é melhor, está concentrado ali no Sudeste, né? Você acha que ao longo da sua carreira você enfrentou alguma coisa nesse sentido, do pessoal preferir, eu vou contratar o de São Paulo porque eu não confio no baiano? Você acha que isso existiu, existe? Fala um pouco aí. Preconceito? Existiu e existe, assim, eu me lembro bem de um casamento que eu fui fazer, que me trouxe até uma amizade que é eterna, Sil Camacho, que a mãe da noiva falou, mas ela não é refinada o suficiente para cuidar do casamento. E aí, no final, a assessora que veio de São Paulo só me atrapalhou e ficou tudo para eu resolver, assim. Porque o evento ele não é aquilo ali que está no papel, o que as pessoas te prometem, é o que você executa e entrega, é a memória, é a experiência, é o que você realmente faz. Então, eu sofri isso algumas vezes, mas a vida vai criando uma couraça, né? Então, eu costumo dizer que eu me posiciono com alguém da mesma forma que a pessoa se posiciona comigo. Então, a gente vai do simples ao high sofisticado em 2 segundos. E eu acho que é muito importante destacar, né, então, que a gente tem esse olhar que às vezes o assessor de fora, o que não tem uma vivência ali do local, do ambiente, das coisas, acaba não entendendo a realidade, né? Que quanto vale para o assessor ele estar inserido na sociedade local e como isso interfere na organização do evento. Eu acho que isso também impactou muito na sua carreira, né? Claro, você vai fazer um evento, você tem que saber aonde você vai jogar o lixo. Para onde vai o lixo daquele evento? Para onde vai a renda? Quantas pessoas locais você pode trabalhar para aquele evento? Tem realmente necessidade de trazer alguém de fora? Ou o que eu consigo atender com alguém que mora na região? Eu preciso colocar o dinheiro fora ou o dinheiro pode ficar aqui na comunidade? Inclusive, tem um fato que eu queria ressaltar, que teve um cliente que reformou uma creche. Ao invés dele pedir presente, ele disse, eu estou fazendo 50 anos, eu já conquistei tudo que eu queria, eu quero deixar algo em Trancoso. Pediu como presente uma colaboração para a reforma de uma creche. Então, isso é o grande quesito. As pessoas vêm do Sul, usam o nosso patrimônio incrível e tal, mas pode deixar algo, não só levar, sabe? Eu acho muito ruim quando trazem tudo. Eu não participo desse tipo de evento. Mas esse tipo de exposição acaba lhe trazendo uma responsabilidade social. É o que você acabou de falar agora, né? Você enxerga que todo empreendedor tem que ter uma responsabilidade social. Você enxerga que as assessoras que trabalham em Trancoso deveriam ter uma responsabilidade, têm uma responsabilidade social. Como é que você enxerga esse mercado?
Eu enxergo que não tem, porque não tem uma organização para isso. Mas todos têm muita vontade de que tivesse. Mas eu vejo que muitas tentam fazer da forma correta, mas falta uma cartilhazinha, tipo, pode, não pode, pode, não pode. Mas fica aí que é importante ter uma consciência social, né? Mesmo que não tenha organização, algo, você sempre tem aquilo de privilegiar o lugar que você está levando um punhado de boas memórias e sempre deixar algo para quem está ali, né? Quem está vivenciando o dia a dia, né? Trabalhar sem consciência social, sem pensar no ecossistema, é melhor procurar outro emprego, né? Isso aí são dicas de ouro, dicas de ouro. É isso aí. O que mais que eu tenho que revelar? Eu quero uma fofoca quente, eu quero aquela picante, pra gente soltar assim no título do corte assim e todo mundo clicar, entendeu? O clickbait. Mandam aí um clickbait aí. Uma parada assim... Pulverizar. Você sabe todas essas fofocas, puxa você aí. Dinho, você é bom nisso. Você é o cara mais sarcástico desse podcast. Vai. No improviso assim. Tem que puxar na memória, Mas acho que é bom a gente falar assim de como a sua trajetória em Trancoso, apesar de altos e baixos e no que reflete hoje, te deu muita bagagem em termos de aprendizado, né? E que esse aprendizado, ele vem de momentos muitas vezes cômicos, né? Passar situações assim que nem você falou aí de lavar a cueca, né? Conta algum outro fato cômico assim que depois você parou, olhou pra trás e deu risada. Acho que você já me contou uma vez uma história de salvar alguém de cair na piscina, ou de separar a briga de algum outro, ou situação que envolvia polícia querendo entrar no ambiente e você segurar um policial de entrar. Eu acho que tem umas assim que tem umas deixas que são muito boas, né? Nesse eram o pai, a atual esposa e a mãe da noiva. Aí eu separei, a festa era num lugar, tinha uma piscina no meio. Eu coloquei eles bem distante, porque a ex-mulher não queria de jeito nenhum cruzar com a mulher. Então, quando eu percebi que ela levantou e foi pro lado da mesa do pai da noiva, ela voltou com o pai, com o avô da noiva. Aí ela foi de novo, voltou com a avó da noiva. Eu falei, mas por que você vai tanto lá? Aí ela disse, lá tá ventando. Quando ela veio a terceira vez, eu falei, agora é o barraco. Ela pegou a atual mulher, empurrou na piscina e eu segurei pelo braço e puxei de uma vez antes da mulher cair na piscina. Mas é porque eu estava ligada em tudo. Então, por isso que eu falo que a minha maior característica é o olhar. Eu não deixo de olhar o que está acontecendo. E as pessoas da minha equipe, que inclusive vocês fazem parte, ficam em mim empurralando, têm um olhar também sagaz. Mas ia ser divertido assistir isso aí. Não ia ser, não. Agora eu quero aquele caso de polícia. Tem um caso de polícia aí. Se você não foi parar na delegacia, algum que a viatura bateu na porta da festa e falou, Manu, e aí? Teve aquele caso de polícia por causa do barulho, e aí um convidado derramou a bebida na CDJ, queria, de qualquer forma, aí a gente pediu para ele não derramar, ele queria bater no dono do som, eu escondi o dono do som no quarto. Aí chega a polícia, ele falou, eu quero o cara aqui para eu bater nele. Eu falei, você não vai bater no fornecedor, você tá louco? E tomei a frente, não deixei. Enfim, até hoje ele não entendi aquilo. E essa questão de som, de reclamação, você já teve que lidar com isso aí lá no universo Trancoso? Existe alguma política de boa vizinhança, algum horário permissivo, alguma política de som? Locais onde pode ter festa até mais tarde, com som mais alto. Como é que funciona isso aqui em Trancoso? Então, essa é uma questão delicada, né? Porque, primeiro, conseguiram proibir as festas no quadrado. Aí, depois, essa referência das festas no quadrado começaram a refletir em outros lugares, que atrapalhou bastante. Então, a gente se juntou, né? A maioria dos fornecedores fomos para a rua e pedimos um TAC, uma flexibilidade, porque é muito fácil pedir silêncio de barriga cheia, né? Mas as pessoas precisam comer antes de qualquer coisa. Isso foi um fato bem marcante na minha vida. Mas eu
procuro trabalhar sempre incomodando o mínimo possível. Por isso que uma das nossas empresas é a Viva Trancoso, que aluga casa e vende hospedagem. Então, quando a gente vende um casamento, a primeira preocupação é alugar as casas em volta do casamento. Já que você entrou nesse ponto aí, e que a gente queria ouvir de você, assim, o que foi na sua vida que, quando você pensa em superação na sua vida, o que é que vem primeiramente na sua cabeça, assim? Nossa, como é que eu passei por isso e consegui me superar para chegar aonde eu cheguei, mas assim, sem filtro, tá? Então, pode contar o que você realmente passou e o que realmente lhe marca, assim, como é que eu passei por isso e eu consegui superar minhas dificuldades, seja com terapia, seja com vontade de vencer, enfim. Eu queria que você compartilhasse com o público um pouco da sua história intrínseca mesmo, que pouca gente sabe que você viveu. Eu sei, mas o público não sabe. Tem coisas que você também não sabe. Não superar nunca foi uma opção. Você precisa superar. As pessoas às vezes se trancam, se fecham ou cogitam Desistir. esse quarto escuro ou desistir como uma opção, mas eu nunca tive essa opção. Eu posso até ter tido antes dos 16 anos, mas a partir do momento que eu coloquei uma vida no mundo, eu não tinha a opção de desistir mais. Eu precisava, além de sobreviver, fazer com que ele sobrevivesse também e fazer com que a vida dele fosse diferente da minha. A vida de quem? Do meu filho. Então, o meu filho acabou sendo o principal divisor de águas da minha vida. Então, não superar, não vencer, não aprender, não seguir o caminho nunca foi uma opção. Se foi, eu não me lembro. Mas, depois disso, nunca foi uma opção. Então, assim, hoje eu sou uma mulher realizada. Eu venci. Eu tenho tudo o que eu sonhei. Que eu me lembro de ter sonhado na vida. Tenho uma casa própria, minha, que ninguém vai me tirar de lá. Eu tenho uma escada de novela, que dá para descer as escadas, e como eu via nas novelas. Eu tenho muitos banheiros, que eu não tinha na infância. Teve uma época que eu passei um período na casa da minha avó que não tinha banheiro. A gente ia fora da casa, tinha um buraco com um piso de madeira e a gente fazia as necessidades ali. E se olhasse, via lá embaixo. Então, eu consegui ter uma casa com vários banheiros. Eu tenho água encanada, eu tenho saúde, que eu, agora há pouco tempo, descobri um tumor no meu pescoço, operei 4 vezes e estou aqui viva. Todas as vezes falaram que eu ia ficar paralítica e eu não fiquei. Então, desistir não é uma opção para mim, nunca será. Eu espero viver até o último dia da minha vida com essa sagacidade, essa vontade de vencer, de superar meus próprios desafios. A terapia foi a salvação da minha vida. Embora a minha primeira sessão de terapia não tenha sido com a minha terapeuta, foi com uma amiga que acabou de chegar aqui. E eu não fiz terapia com ela porque não era uma relação profissional, não seria uma relação profissional. Mas ela me mostrou o caminho de encontrar as razões de que se você não curar a mente, você não consegue curar nada. Principalmente no trabalho que eu faço, você precisa estar bem no corpo, alma e espírito. E aí eu comecei a curar essas feridas da mente. Hoje eu consigo ajudar várias pessoas a curar também. Assim. Uma pessoa tratada, ela melhora a vida de 20 pessoas ao seu redor. Vocês são prova viva disso. O que a gente imagina assim, é que deve ter um pessoal que está assistindo, que está escutando, que pensa assim, mas em Trancoso é fácil, Trancoso é um baita lugar, ou então, mas trabalhando com Ivete, com Daniela, com todo mundo, com o público é fácil. E tem muita gente que está em outra realidade, em outras cidades, outros cenários, e que às vezes precisa se pôr na situação e se enxergar como você se enxergou, mas está em um ambiente totalmente diferente. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para a pessoa que se enxerga num lugar totalmente diferente do que você se encontra ou se encontrava na época que começou? O que era Trancoso há 10 anos atrás a respeito de casamentos e eventos? Essa é a resposta que eu tenho para a pessoa. Você tinha um Réveillon e pontualmente um ou outro evento.
Você pode construir não só a sua carreira, como construir um destino como opção para o Brasil ou para qualquer lugar que a pessoa esteja. Tudo depende da sua disponibilidade, da sua força de vencer, a sua garra. Tudo está dentro de você mesmo. Se você tem uma segunda opção, uma terceira opção que seja mais favorável, ok. Mas eu não tive. E eu tenho uma vontade de vencer muito grande. Então, para mim, o céu é o limite. Foguete não tem ré. Tem ré lá para o Elon Musk. Mas para mim, não. Então, depois que você vai, só vai. E a gente não vende o que é, a gente é o que vende. Então, eu acredito que vários destinos no Brasil podem virar um Trancoso. Assim como o Trancoso, se não for cuidado, protegido, pode deixar de ser um Trancoso, embora eu acredito que isso não vai acontecer enquanto eu estiver viva. Mas não foi fácil porque eu estava em Trancoso. Trancoso não era o que é hoje. Eu posso me mudar hoje para um lugar totalmente desconhecido. Se eu tiver garra, força, determinação para fazer com que ele seja um principal destination wedding do Brasil, ele vai ser também. E isso depende de cada um, da vontade de cada um de vencer. Está lá dentro da pessoa. Isso pode ser uma fazenda, pode ser uma montanha, uma cachoeira, pode ser um lugar completamente inóspito. Porque eu até ouvi o conceito de destination wedding é você levar os seus convidados a um lugar que ninguém jamais iria por conta própria. Então, quanto menos provável, você pode transformar no mais provável. Depende da sua forma de olhar o mundo. Sem falar que não deve ser fácil morar numa cidade pequena, como Trancoso, e abrir mão de tantos amigos ao redor do Brasil, por exemplo, tantas opções. Não é fácil porque todo mundo quer vir para sua casa, né? E aí a conta do supermercado explode. Tem isso ainda. Não é fácil por isso, não. É fácil, sim, morar em Trancoso, porque tem um aeroporto perto, porque tem vários restaurantes, porque altamente cosmopolita, você encontra gente do mundo inteiro. Tem um dos melhores campos de golfe do mundo, tem academia, tem a internet. E eu acho que morar em Trancoso é um privilégio. Mas você pode morar em qualquer outro lugar e fazer a diferença morando nesse outro lugar também. O que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou largar minha cidade para morar num determinado local porque vou ficar longe da minha família, vou ficar longe dos meus amigos. E isso acontece. Embora Trancoso seja um lugar maravilhoso para se morar, você deve ter muitos amigos fora de Trancoso, fora daquele nicho ali, e que você deve sentir falta. Obviamente você tem recursos para ir até eles. É o que eu ia falar, que a gente pode morar em qualquer lugar do mundo desde que você tenha recursos para visitar as pessoas que você ama. Ou, no meu caso, eu trouxe as pessoas que eu amo, que estavam passando dificuldades em outros lugares. Meu irmão morava na capital federal, tá morando em Trancoso. Minha mãe mora em Trancoso, meu filho morava no Canadá, mora em Trancoso. Você morava em Salvador, mas você é de Pombal e agora mora em Trancoso. Então, assim, você pode mudar você pode mudar o ecossistema ao seu redor. Você pode transformar a sua cidade atrativa para muitas pessoas. Você pode atrair até grandes grupos capitalistas, que é o que eu tenho visto acontecer lá agora. O que depende, você não pode mudar apenas a sua vida, dependendo do seu nível de dedicação, você muda a vida de centenas ou milhares de pessoas. É bacana falar de Trancoso como um destino, que é um destino acaba sendo turístico, acaba sendo de praia, mas eu acho que a gente ainda pode ir além. Tem pessoas aí que vivem num Brasil que é um Brasil que acaba sendo pouco explorado, pouco falado, pouco disseminado, que não seja destino turístico. Você acha que é uma pessoa que ela se profissionaliza e aprende a sua profissão, no caso, no ramo de eventos, em tal lugar, ela consegue trabalhar em outros lugares? Ela consegue aprender o que ela precisa e trabalhar em qualquer lugar? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, porque em qualquer lugar do mundo as pessoas gostam de celebrar, comemorar, seja a vida, seja um casamento, batizado, o nascimento de uma criança. O mais importante é você ter o domínio do que você vai fazer. E a essência é a mesma. O formato que muda às vezes. Mas a necessidade, a essência, o que você precisa entregar é basicamente o mesmo, entendeu? Então, seja em qualquer lugar do mundo,
Você talvez precise entender da cultura para entender qual é o formato do evento, do ecossistema, de como funciona, mas o que você aprende aqui, você leva para qualquer lugar do mundo. E aplicado da maneira correta, step by step, você consegue chegar no seu principal objetivo, que é fazer o cliente feliz. Então acho que é importante a gente frisar isso aí, que as bases que você tem, ou que um pode ter, vai proporcionar liberdade geográfica dentro do mercado de trabalho, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. Você ser dono do seu próprio tempo talvez seja a maior conquista que eu tenha alcançado ao trabalhar nesse nicho, nesse ramo de eventos. Eu estava vendo aqui os comentários do pessoal e muita gente pergunta também como expandir, né? Que chega um determinado momento que você domina ali, talvez como você domine a área de Trancoso, e você pensa em expansão e talvez não tenha mais como crescer em uma determinada área. Tem alguma outra coisa que você faz, que acrescente, ou algum outro mercado, alguma outra frente de negócio que você acha que dá para ver uma expansão? No meu caso, a gente foi desenvolvendo negócios com base nas necessidades do mercado. Hoje a gente tem uma agência de viagens, a Viva Trancoso, que atende todos os convidados que são convidados para os casamentos. Então, a noiva, ela tem no nosso contrato de assessoria de eventos que mandar um dia antes do Save the Date a lista de convidados. Ali eu já tenho 300 convidados, 300 possíveis compradores passivos que eu vou entrar em contato e oferecer passagem aérea, hospedagem, transfer do aeroporto, cabelo, maquiagem, massagem, e a gente tem um plantão que fica disponível para qualquer necessidade da pessoa. É muito melhor comprar com um ser humano do que comprar na máquina, né? Do que comprar no computador. Então, tem essa segurança. Além do que você é alguém ligado ao evento que você está indo. A gente tem uma distribuidora de bebidas que fornece a bebida não só para o casamento, mas para todas as casas, de uma forma consignada, que você só paga o que consome. A gente tem transporte próprio, né? Táxis. Isso tudo de uma forma que foi para melhorar o atendimento do seu próprio cliente que nascia a partir dos eventos. E eu vou ser bem honesta, se a gente fez isso em Trancoso há 9 anos atrás, a gente faz em qualquer lugar do mundo, porque hoje Trancoso é uma metrópole, perto do que a gente encontrou lá atrás. É importante talentar sempre com foco na experiência, né? Que eu acho que é uma tendência do mercado hoje em dia. O mercado, de modo geral, vai privilegiar a experiência ao invés do produto e buscar o personalizado. E acho que Trancoso tem muito disso. Você vê que, no seu caso, você acha que personalizar mais, entregar mais é o grande diferencial? Assim, você fazer algo bem tailor-made, isso que difere da sua concorrência? Ou como funciona? Eu acho que vender no passado, você precisava falar muito. Você precisava convencer. Pegar o comprador na porta, levar para dentro da loja e falar. Hoje em dia, vender é escutar. Você escuta o que a pessoa precisa. As pessoas estão carentes de falar o que elas precisam. E você entrega, você monta, faz algo para ele, personalizado. E entrega uma coisa desenvolvida basicamente para o seu cliente. Esse é o grande diferencial. Não só do meu trabalho na parte de eventos, mas do meu trabalho na parte de aluguel de casa, do nosso trabalho na parte de venda de hospedagem, do nosso trabalho na venda de bebidas. A gente não vende uma bebida qualquer. A gente pergunta às pessoas o que ela gosta de beber, os seus convidados. Quando aluga uma casa, pergunta se é alérgico a algo. É um serviço 360 graus. A gente não vende o nosso trabalho, a gente vende a experiência Trancoso. A gente prefere que as pessoas cheguem pela balsa, ao invés de pela estrada, para que a experiência seja completa, não apenas focada no nosso serviço, mas no serviço do todo, no geral. A gente vê que Porto Seguro, que é a cidade-mãe do Brasil, tem algumas alterações aí por vir no município de Porto Seguro, que talvez impactem em Trancoso. Tem uma provável mudança do local do aeroporto, já se especulou muito a construção de uma ponte, e são medidas do poder público que acabam interferindo na realidade turística do local. Você acha que, ao longo da sua trajetória e no que há por vir, o poder público
é aliado, é parceiro? Você acha que a população tem que se posicionar buscando mais, cobrando mais, menos? Como é que você acha que funciona isso na realidade de Trancoso hoje? Eu acho que o nosso ICMS recolhido em Trancoso não é usado nem 10% lá. Que boa parte dele poderia ser usado fomentando o nosso estilo de turismo, porque Porto Seguro tem um estilo, Arraial tem outro, Caraíva tem outro, Trancoso tem outro. E a gente vem sobrevivendo na garra, na raça, sabe? Não tem nenhum fomento do turismo local por parte do poder público, nenhuma facilidade. É porque nós entregamos algo diferente e tem a energia do lugar também. Mas eu não sei, eu acho que a ponte seria muito interessante para a gente, um novo aeroporto, porque isso seria possível mais voos, mas um apelo que eu faço assim, que gaste pelo menos metade do nosso ICMS com a gente. Isso aí é... ICMS não, ISS. ISS, fica o pensamento aí até pra gente pensar nisso, buscar, né? Acho que o poder público é grande parceiro, grande aliado em tudo que a gente traz pra lá e que a gente pode trazer futuramente. Mas eu vi que você tocou aí no ponto da energia de Trancoso, assim. Você teve alguma experiência com a energia de lá, ou o que você acha, ou o que o pessoal fala? Como é que é isso? Conta mais aí sobre a energia de Trancoso pra quem nunca foi lá, por exemplo. É única. Me falaram quando eu me mudei para lá que se eu não fosse aceita eu seria expurgada em 6 meses. E eu morria de medo desses 6 meses chegarem. Estou lá há 10 anos. A energia é diferenciada, mas a energia ela existe em qualquer lugar. Eu acho que a energia está dentro da gente. Se você faz o bem, planta o bem, você vai colher o bem. Então, se você... Não tem por que não ser escolhido por Trancoso, caso você caia lá no caminho, no destino, se você for uma pessoa do bem, né? Mas a energia de lá é especial só indo para entender. Eu acho que fica aí o convite, então, para quem nunca foi, para ir a Trancoso, conhecer. Quem não estiver casando, quem quiser casar, acho muito importante. Caio, tem alguma pergunta aí do pessoal? Alguma coisa aí mais aí? Alguma coisa que você queira pontuar aí? Não, o pessoal está perguntando aqui que eu fiz uma pergunta no início, no meio da nossa entrevista, e você não falou nada de realmente cabeludo das pessoas, de algum pepino que você passou, algum momento marcante na sua vida com relação a essa quantidade de mudanças que você... O pessoal quer fofoca, O pessoal quer fofoca. Hoje e aí você falou aí de superação e tudo, o pessoal tá dizendo que você fugiu um pouco da pergunta aqui. O pessoal quer que você solte alguma coisa de alguém. O alguém. pessoal quer saber, assim, não de alguém, talvez, não sei, mas assim... quer uma história, pode ser uma história sua, pode soltar uma história sua, mano, alguma coisa aí. Uma história sua, como você foi para lá, como essa quantidade de viagens que você fez aí, como é que foi há tempos atrás, com sua família. Eu já fiz minha pergunta aqui. Você quer que eu fale da vez que eu fui... Que os meus pais fugiram da cidade? Eu não quero nada. O povo que pede. Não, que tem uma vez que eu era criança e a gente teve que mudar de cidade de madrugada. E colocaram a gente entre a boleia e os móveis, e passaram a lona em cima. E quando eu me dei por conta, eu já estava no Rio de Janeiro. Depois eu já estava na Bahia de novo. E eu tinha uma cachorra chamada Viúva Porcina que sumiu. Viúva Porcina? A vida. Foi muito difícil superar todas essas coisas. A Viúva Porcina eu não sabia, sabia? Na verdade, vai ter sempre algo que você não saiba. Mas, na verdade, eu acho que todas as coisas que aconteceram na minha vida, e eu acho que todo mundo que está assistindo devia pensar nisso, que não existe uma questão de perdão ou superação. É uma questão de aceitação. Você aceita tudo que aconteceu na sua vida e você faz com a sua vida daqui para frente o que você quer. Eu busquei muito o meu passado, os motivos pelos quais eu agia de determinadas formas. Fui entendendo aos poucos. É claro que isso é um estudo longo, ainda tem muita coisa provavelmente para entender. Mas o que eu posso dizer é que você aceita a vida que você teve na infância, na adolescência, na juventude. Mas se você ainda tem uma opção agora de mudar o seu caminho, de acreditar em você, de fazer diferente, faça. Porque o céu é o limite para o sucesso.
Eu fracassei muitas vezes até chegar no sucesso. Porque por mais que alguém fale, o sucesso é andar de jato. Eu nunca pensei em andar de jato. Eu nunca pensei... Para mim, a vida que eu tenho hoje é uma vida... Maravilhosa. Vida de milionário. Eu tenho uma casa incrível, eu tenho meu próprio carro, eu consigo abastecer, consigo encher o tanque do meu carro, eu consigo pagar o supermercado. No Brasil é uma superação, né? Você sabia que uma vez foram cortar a luz da minha casa, o cara tava em cima lá da Coelba, eu puxei a escada... com o cara em cima da escada, puxei, mandei pagar, fiquei segurando a escada com o cara em cima para cortar a luz e foram lá na lotérica e voltaram. Quando a menina voltou, eu segurando, não aguentava mais. Eu falei, a conta tá paga. E era tipo R$100. Mentira. Já aconteceu. Então, assim, não desacredite de você. O futuro, mesmo que você tenha tido todos os motivos para desistir, existe uma forma... Existe um jeito, acredite em você mesmo, assim, que sua vida pode se transformar num conto de fadas. Hoje eu vivo um conto de fadas, eu tenho uma casa incrível, um filho maravilhoso, meu próprio carro, comida na mesa todos os dias, mesa posta, árvore de Natal. Cara. Moro num lugar paradisíaco, onde as pessoas pagam para passar férias, eu moro lá o ano inteiro. Eu saio da minha casa e recebo uma fortuna no Réveillon. Então... não desista dos sonhos, assim. Eu nem conseguia sonhar. Nos meus maiores sonhos, eu nunca sonhei ter a vida que eu tenho hoje. E eu conquistei isso realizando eventos. Eu acho que não só eu, mas várias pessoas que trabalham no mercado de eventos, que entraram após, devido a esse desenvolvimento, também foram crescendo, conquistando seus sonhos, transformando seus objetivos em realidades. Uma prova disso é esse estúdio que a gente está agora. Eu nunca pensei em encontrar isso aqui. É verdade. E eu acho que você não conquistou isso por causa só dos eventos, por causa da sua insistência. Entendeu? A sua insistência em vencer. A sua insistência em não desistir. Eu tive vários outros negócios que eu quebrei, né? E os eventos Você se encontrou. A primeira coisa que eu não tive que aportar, de colocar um estoque. O evento é eu e eu mesmo que comecei. E aí você contrata baseado no que você vende. Você já sai de casa com a conta paga. Evento é uma coisa muito propícia você organizar evento. Eu não digo evento de bilheteria, que você precisa aportar, contratar o cliente, o cantor. Que isso eu vim fazer muitos anos depois. Mas o evento de você realizar eventos sociais, para mim é o início de uma grande jornada. Não, mas é isso aí. Eu acho que a gente concorda e tem muita gente aí que com certeza vai sentir o impacto dessa história e dessa mudança aí, vai com certeza refletir. Tem um mercado muito grande de eventos no Brasil e fora, eventos de toda forma. E acho que a gente fica por aqui. Queria agradecer muito a Manu por ter vindo. Acho que na próxima vez o Pod Manu vai ser dissimulado. Vai ser Manu entrevistando outras pessoas. Eu acho que vai ser outra experiência, mas pode contar com a gente. E fica aí salvo, fica uma parte disso aqui. Quem quiser sempre entender um pouco mais, saber um pouco mais sobre Manu, vai ter onde recorrer, vai ter o que escutar, o que ver. Eu queria uma ajuda sua. Fala aí. A melhor definição de mim até certo tempo atrás foi um post que você fez no meu aniversário. Ah, não, eu tinha uma definição muito boa. Muito boa. Eu não vou lembrar todas as palavras agora, mas eu relatei como se eu fosse escolher uma palavra só para definir Manu, que eu acho que a gente pode até finalizar aqui definindo Manu, é difícil. Porque Manu era uma pessoa difícil de lidar, difícil de conviver, difícil de entender, mas tudo consequência da Manu, que teve uma infância difícil, teve uma história difícil, teve um trabalho difícil, teve alguns relacionamentos difíceis, e tudo isso resultou numa história bem difícil de entender. Mas que no final, quando você entende tudo isso e vê a Manu que ela é hoje, o difícil, na verdade, é viver sem ela. Porque quem já conhece sabe tudo que ela é, né? E representa. Porra, que lindo, cara. Então... Você é diferenciado, viu? Então fica aí esse podcast aí que resume um pouco dessa difícil, mas bela história da Manu, e a gente vai se vendo aí, tá? Obrigado aí por todo mundo que chegou até o final. Deixa o like, comenta embaixo o que você achou e nos vemos nos próximos. É isso aí, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui entrevistando você e compartilhando um pouco da
sua experiência de vida, uma pessoa que conseguiu vencer e chegar aonde chegou. Eu estou aqui por causa de você. Também um convite de uma amiga que acabou virando uma irmã. E eu espero que a gente mantenha essa convivência por décadas. Aí que a gente construa muita coisa também bacana. Ah, eu amo vocês. Valeu! Tchau, gente.